Fala, meus queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, inusitadamente, eu farei o podcast sozinho, pois os nossos outros companheiros, nossos queridos Kalil e Ricardo, tiveram compromissos e decidimos nós três que eu poderia fazer este episódio para que vocês não ficassem sem um conteúdo nesta quarta-feira, ok? Então vamos lá. Mas antes de fazer o podcast, eu vou falar para vocês encarecidamente, sigam a gente no Instagram, tá? O Instagram é Tapa na Cara. Também estamos presentes no YouTube, tá? Com o mesmo nome, Tapa na Cara. Esse é o nome do nosso podcast, esse é o nome do nosso YouTube, esse é o nome das nossas tarefas aqui, para que vocês tenham um deleite de informação e também boas risadas. No YouTube, por favor, ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo, tá? Não deixem de seguir e ativar as notificações. Nós também estamos dentro do canal Apoia-se. O que seria? É um projeto onde você pode doar para nós qualquer quantia para ajudar a manter o podcast sempre ativo, com conteúdos, com planejamentos, com tudo que vocês gostam de ouvir aqui de nós, ok? Contamos com a sua colaboração, contamos com a sua empatia e vamos que vamos. O podcast de hoje eu vou falar para vocês 3 razões para que vocês não deixem de praticar exercício físico, tá? Eu vou dar 3 razões bem simples. Eu serei bem sucinto e bem direto. Então, estão preparados? Vamos lá! A primeira delas tem a ver com a sua imunidade, tá? O seu sistema imunológico. Estudos comprovam que manter uma rotina de exercícios físicos pode auxiliar você a manter e melhorar a sua imunidade, tá? Isso ajuda muito na prevenção, no tratamento e muitas vezes até na recuperação de algumas doenças. Mas como isso vai me ajudar? Bom, nós sabemos que o treinamento físico, ele geralmente vai causar uma queda no seu sistema imunológico. Por quê? Porque você está realizando uma atividade ao qual o seu organismo geralmente não tem tanta aptidão. Mesmo aquelas pessoas mais treinadas, o sistema imunológico tende a ter uma queda para depois ele se recuperar. Essa queda é benéfica porque você vai ativar mecanismos no seu organismo que vão fazer com que ele crie uma resistência, seja para exercícios, seja para vírus e bactérias, ok? Existem algumas doenças bem conhecidas, porque são várias, mas as mais conhecidas, em que o exercício físico pode te ajudar ou até mesmo prevenir algumas delas. Eu vou falar aqui algumas, tá? E aí você vai entender melhor por que treinar, por que fazer exercício físico pode te ajudar a melhorar e muito a sua imunidade, tá bom? Ok. Vamos lá. A primeira delas, que é uma doença bem comum, é a hipertensão. O que é a hipertensão? A hipertensão é uma doença onde a pessoa tem a sua pressão arterial aumentada na maior parte do seu tempo. Algumas pessoas controlam isso com medicamentos. Porém, muitos estudos já mostram para nós que se a pessoa pratica exercícios físicos, a tendência é diminuir a necessidade de medicamento. Não estou dizendo para vocês que você nunca mais vai usar medicamento nenhum para controlar a sua pressão. Porém, com uma musculatura mais firme, mais desenvolvida, a sua pressão arterial tende a ter uma queda. Então, a pessoa que era hipertensa, ela pode se tornar normotensa, quer dizer, uma pressão normal. Isso descarta a necessidade de remédios? Só mesmo o médico para poder te dizer. Mas que o exercício físico vai te ajudar e muito, tá? Isso já está mais do que provado com muitos artigos científicos. Vamos lá. Por que as pessoas às vezes desenvolvem hipertensão? Elas podem desenvolver por estar fora do peso,
por questões hormonais, por questões genéticas, tá? Então o exercício vai fazer o quê? Vai ajudar na manutenção de um peso ideal, ajudar na manutenção de musculatura. Lembra? Músculos mais fortes, mais firmes, você tem melhor resposta do seu sistema vascular. O exercício físico pode ajudar a tratar a osteoporose. Sim, a osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos, tá? Principalmente em pessoas mais idosas. Então, qual seria a indicação neste caso? A gente pode usar, por exemplo, exercícios físicos de médio a alto impacto. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar o senhorzinho, a senhorinha para poder ficar saltando em banco? Não, não é isso. Não! Um exercício muito utilizado hoje e bem estudado na literatura é a musculação. Hoje já existe artigos provando que o senhorinho, a senhorinha que treinam musculação, né, pelo menos 2 vezes na semana, bem treinado, bem orientado, já tem uma diminuição muito, muito alta da condição da osteoporose. Quais seriam as atividades mais indicadas? É um pouquinho difícil você falar isso, porque vai também muito da aptidão da pessoa. Mas o que se preconiza muitas vezes é musculação, corrida, claro que não é uma corrida de maratona, é aos pouquinhos. Caminhadas um pouco mais intensas, não é aquele passeio no shopping, tá? E até mesmo a dança, que pode ser bem interessante para os idosos que não gostam muito de atividade física. Outra doença que a atividade física pode ajudar no combate é uma dor crônica, tá? O que vem a ser a dor crônica? É aquela que persiste mesmo após uma doença estar curada. Vamos lá. O que pode ser uma dor crônica? Vamos supor que a pessoa tem uma postura muito ruim devido aos anos de trabalho, devido ao relaxamento em si. Isso tudo vai causar muitos desequilíbrios no organismo. Então o exercício físico ajuda ela a melhorar a postura, a respiração, a força dos seus músculos, tá? Além do que vai liberar endorfina, que vai causar o quê? Bom humor. Já pensou? Olha os benefícios. Alguns médicos, alguns estudiosos preconizam que nas dores crônicas que são muito limitantes, onde a pessoa tem uma limitação muito grande nas articulações, nos movimentos, o ideal é que se faça exercícios de hidroginástica, até que a pessoa recupere um pouquinho da sua aptidão e aí possa passar para outras atividades, tá? É preciso lembrar que em casos de dores crônicas, mesmo aquelas lombalgias, aquelas dores lombares que a pessoa insiste em não ir para a academia porque está com muita dor na lombar, se você ficar só parado, não vai resolver o seu problema. Você ficar parado esperando a dor passar para você retomar as suas atividades não vai te ajudar, tá bom? Outra doença assim bem comum que o exercício físico pode tratar é o colesterol. Nós sabemos que o colesterol é um lipídio, tá? Um tipo de gordura que circula pelo nosso organismo, através do nosso sangue. Como o colesterol é uma gordura, isso torna ele insolúvel em água. Ele se liga a algumas partículas de proteína para se transportar no sangue. Então aí a gente sempre ouve falar do colesterol dito ruim, né? O LDL, e o dito colesterol bom, que é o HDL. O que é isso? Colesterol ruim, geralmente, ele fica mais fácil preso nas artérias. Então ele vai se acumulando. E o colesterol bom, dificilmente ele vai ficar preso nas artérias. Pode acontecer? Até pode. Mas não vai ser assim tão fácil, tá? O exercício físico ajuda porque ele faz com que suas musculaturas fiquem mais fortes, fiquem mais densas, fiquem mais desenvolvidas. Com isso, essa musculatura tende a pressionar melhor os vasos. Para quê? Para que faça um retorno venoso, ou seja, o sangue voltar ao coração mais fácil. E até mesmo o sangue que sai do coração quando você tem aquela batida do coração, né? Aquela
sístole, para que ele seja expelido mais forte. Lembrando que o coração também é um músculo, então ao treinar, você também está treinando o seu coração, você está treinando a sua condição cardiorrespiratória. Atividades que podem ser indicadas para melhorar essas condições, né, de colesterol. Corridas, caminhadas, um ciclismo, natação, musculação, danças aeróbias e esportes coletivos, né? Os esportes coletivos também ajudam bastante, principalmente na socialização. Uma doença que pode evoluir muito mais devagar se você fizer exercício físico é o Alzheimer. O Alzheimer, nós sabemos que é uma doença que causa perda progressiva de memória, principalmente memória de longo prazo. Perde totalmente? Em alguns estágios da doença, não. Em alguns estágios da doença podem haver lapsos, né? Pode ter pequenas lembranças, mas com o tempo ela vai degenerando o cérebro. O exercício físico consegue ajudar a diminuir, fazer com que o Alzheimer ele progrida mais devagar, que ele tenha uma progressão mais lenta. Tá? É uma cura? Não, no momento ainda não podemos falar em cura, mas a gente sabe que as pessoas que praticam exercício físico tendem a desenvolver muito mais lentamente o Alzheimer. Tá? Por que isso acontece? Geralmente, quando a pessoa não tem costume de praticar exercício físico, ela fica sempre limitada àquilo que ela sempre faz. É o que a gente costuma dizer assim. Ela não tem novas habilidades. Então, com a prática de exercícios físicos, ela começa a melhorar a coordenação motora, fortalece a musculatura, lembra a musculatura densa, forte, contribui no equilíbrio e flexibilidade, pois pode utilizar de exercícios e estratégias neste sentido. Então, você vai ter que reorganizar suas ideias para realizar alguns exercícios. Isso estimula o cérebro, isso estimula com que você crie novas conexões, tá? Percebe que o exercício físico ajuda bastante, né, em várias dessas doenças que eu citei. Inclusive, recentemente, descobriram um hormônio que é liberado graças ao exercício físico, que é a irisina. Nós podemos falar sobre a irisina em um outro momento, tá? Posso destrinchar para vocês alguns assuntos. Se vocês quiserem, deixe o comentário aí no nosso Instagram, após ouvir o nosso podcast, e aí a gente pode falar sobre isso. Uma outra doença que pode ser tratada e melhorada com exercício físico é o mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson? É uma doença neurológica crônica que causa perda progressiva dos movimentos. As pessoas geralmente reconhecem quando a pessoa tem aquela tremedeira, né? É uma doença da tremedeira que o pessoal fala. O que os exercícios podem fazer? Lembra, musculatura forte, mais densa. Então, dificilmente a pessoa vai ter muita tremedeira. Não que vai cessar totalmente. Se a pessoa já tem essa condição neurológica instalada, você vai ajudar a preservar qualidade de movimentos, diminuindo a tremedeira, ok? O exercício físico para pacientes com Parkinson, ele deve ser direcionado em 3 frentes. Fortalecer sistema cardiovascular e respiratório, tá? Olha aí o cardiovascular de novo, coração, fortalecer coração. Aumentar flexibilidade muscular e fortalecer os músculos, tá? Um dos exercícios que é muito recomendado para a galera que tem Parkinson é a natação e andar de bicicleta. Mas isso não quer dizer que ela não possa fazer musculação e fazer outras atividades, tudo dentro do limite dela e do que ela consegue realizar. Outra doença que pode ser, porque hoje a gente sabe que é doença, né? Está catalogado como e tal. Outra doença que pode ser benéfica, né? Perdão. Outra doença que pode ser tratada com exercício físico é a depressão. Principalmente no atual cenário em que nós nos encontramos, sabemos que muitas pessoas vão desenvolver algum grau de depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, tá? Dessa forma, não confunda aquela tristeza comum que as pessoas podem sentir de vez em quando com depressão. Nos quadros de depressão, a tristeza simplesmente não passa.
tá? O mal-estar emocional é persistente e pode comprometer e muito a qualidade de vida. O exercício pode ajudar nisso, porque lembra que eu falei ali atrás que o exercício libera endorfina, libera hormônio do humor, faz com que as pessoas se sintam melhor. Tá vendo? Se a pessoa desenvolver uma atividade que ela goste, um exercício que ela goste, com certeza o quadro de depressão dela vai ter uma diminuição bem significativa. Ela vai deixar de ser depressiva? Não. Ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Mas ao praticar exercício, ela vai conseguir sim criar resistência à depressão. Tá bom? Os exercícios também ajudam a lidar com a ansiedade, né? A Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né? As pessoas têm transtorno de ansiedade, elas têm uma preocupação e medo excessivos em situações às vezes até simples, situações de rotina. A prática do exercício físico pode ajudar nesse sentido, tá? Por quê? Mais uma vez, ela libera endorfina. Então a pessoa que é muito ansiosa, ela passa a ter na sua corrente sanguínea com o exercício mais endorfina, ela se sente melhor, mais disposta, mais feliz. Isso ajuda muito a reduzir os sintomas, tá? As atividades que o pessoal mais indica para quem sofre de ansiedade é yoga e meditação. Ah, mas será que eu só vou fazer isso? Então, não. Você pode fazer corridas, você pode fazer caminhadas, você pode fazer aulas de dança, você pode fazer inúmeras atividades que você goste e tenha prazer. Tá? O que você não pode é ficar parado. Outro problema de saúde ligado à melhora com a prática de exercício físico é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica que muitas vezes se manifesta de maneira crônica, aquela dor de cabeça pulsante, aquela dor de cabeça que não passa, e muitas vezes pode ser até só de um lado da cabeça, nem a cabeça toda, tá? Entretanto, alguns dos sintomas que muitas vezes as pessoas desconhecem da enxaqueca, ela pode vir acompanhada de náuseas, vômitos, sensibilidades à luz e som, tá ok? O exercício físico mostrou-se capaz de melhorar todo esse quadro que eu citei. Tá? Um estudo de um sedentário que tem 43% das vezes na dor de cabeça, tem 43% mais chance de ter dor de cabeça do que alguém que faz exercícios físicos. Tá? E os exercícios vigorosos, né, aqueles um pouquinho mais intensos, aqueles que fogem bastante da zona de conforto, eles costumam ajudar bastante para que as crises não se instalem com tanta frequência. Muitas vezes você pode fazer exercício na academia, ao ar livre ou até mesmo em casa, porque de repente você não se sente à vontade de ir para a academia. Não significa que você não possa treinar em casa. Ou você não quer treinar em casa, não é um ambiente que você quer estar mexendo com isso. Ou você pode fazer exercício ao ar livre. O pessoal que mora muito na praia, né, que vive lá na praia, no litoral, é uma boa oportunidade. Tá? Quais os exercícios mais indicados, assim, que estão no top da lista de recomendações? Caminhadas intensas, tá? Por exemplo, você pode caminhar 1 minuto, você pode dar uma corridinha de 30 segundos, ou você pode andar 4 minutos e correr 1 minuto, tá? Vai muito da sua aptidão e da sua habilidade. Aulas de spinning, quando bem orientadas, podem ser uma ajuda de grande valia para pessoas que sofrem muito de enxaqueca, aulas de ginástica de um modo geral, tá bom? Galera, percebem que assim, só na primeira razão, que tem a ver com imunidade, né, que tem a ver com doenças, você tendo uma imunidade melhor, você vai ficar menos suscetível a essas doenças, tá? O motivo número 2 tem a ver com seus hormônios, tá? Vamos lá. Treinar, praticar exercício físico ajuda a manter os hormônios em níveis saudáveis, tá? E a sua saúde sempre em dia. Nós sabemos hoje que muitas das pessoas que sofrem com algum problema que não seja de origem genética
E mesmo assim, há ressalvas de que pode melhorar o quadro. Mas quando o problema é muito grave e é geneticamente detectado, você tem aí outras ferramentas que você pode usar. Eu vou descartar o exercício físico? Não. Por quê? O exercício físico ajuda a regular de forma natural toda a sua função hormonal. Principalmente quando você dorme bem, se alimenta bem e treina adequadamente. Ok? A melhor forma de conquistar uma vida saudável é através não só da sua alimentação, é através da sua alimentação, do seu descanso, que é o seu sono, e da prática de exercício físico. No item anterior, na imunidade, eu falei da liberação de endorfina, né? Do hormônio da felicidade, vamos dizer assim, que faz as pessoas ficarem felizes, rirem à toa. Nós sabemos que o nosso corpo trabalha sempre para que haja um equilíbrio entre todos esses hormônios. O cortisol, mesmo ele sendo um hormônio dito ruim, existe um nível de cortisol que pode te beneficiar. Porém, quando há um desequilíbrio, seja pela falta de exercício físico, seja pela falta de sono, ou um sono de ruim qualidade, onde você acorda várias vezes, você acorda e não se sente descansado, pode aumentar em muito os níveis de cortisol no seu organismo, circulantes no seu organismo. Então, a prática de exercício físico vai ajudar você a regularizar isso, tá? Manter os níveis mais próximos do normal um do outro e mantendo o equilíbrio homeostático dos seus hormônios. Muitos hormônios são liberados com a prática de exercício físico. Eu citei a serotonina, o próprio cortisol, porque o exercício físico a gente sabe que ele é, vamos dizer assim, de um modo bom, uma leve agressão ao organismo. O seu organismo sofre uma pequena agressão e ele se recupera. Ele se recupera através do seu sistema imunológico, certo? Para que isso aconteça, muitos hormônios são liberados. Pode ser liberado dependendo cada aí de uma faixa etária e do gênero da pessoa. Mas, de um modo geral, o ser humano, quando ele faz exercício físico, ele libera serotonina, ele libera cortisol, ele libera testosterona, ele libera progesterona, estrogênio, a própria irisina que eu citei lá no caso do Alzheimer, tá? Então, assim, são muitos hormônios que vão sendo regulados, tá? Tudo isso para que você volte ao seu estado normal, ao seu estado de equilíbrio, e aí os benefícios sempre vão aparecer, ok? Veja só, olha só que benefícios o exercício físico através da liberação de hormônios pode trazer para você. Ele vai reduzir o seu estresse, vai melhorar a qualidade do seu sono, pois os seus hormônios do sono vão estar regulados. Equilibra a sua produção de hormônios. Então aquele que está produzindo mais vai diminuir, aquele que está produzindo menos vai aumentar. Aumenta a sua disposição no dia a dia. Lembre-se, uma pessoa saudável, com os hormônios em dia, todos bem equilibrados, dificilmente você vai precisar fazer reposição, dificilmente você vai se sentir desanimado, dificilmente você vai se sentir cansado, exausto, sem ânimo, tá? A regulação desses hormônios e de outros muitos mais que tem, que eu posso até falar em outro momento, se vocês quiserem, é só deixar um comentário aí, pedindo, ajuda na prevenção de várias doenças. Lembra no primeiro item? Imunidade, prevenção. Alivia sintomas de diversas doenças, inclusive alguns transtornos mentais. Lembra da ansiedade? Percebe que então é importante você praticar exercício físico para que você tenha todos esses benefícios? Pessoal, o terceiro item que eu vou falar agora ele pode parecer até um pouco banal, mas ele vai ser banal se você focar exatamente nisso. Você esquecer todos os outros dois benefícios que eu citei e focar apenas nesse terceiro. O terceiro benefício é a estética em si. É claro que não podemos fazer exercício apenas pensando nisso, tá? Ele não pode ser o motivo principal para você procurar
uma academia, para você procurar um exercício físico, uma atividade física do seu gosto, tá? Ele tem que ser um objetivo paralelo, um objetivo que caminha junto com a sua saúde, tá? Afinal, quem não gosta de olhar para si e estar satisfeito com o seu corpo, com a sua imagem? E eu não estou falando isso direcionando para pessoas fortes, saradas, de abdômen trincado, quase zero gordura. Não é isso. É apenas você se sentir satisfeito com a sua imagem. Você gostar daquilo que está vendo e você sentir que isso está afetando de um modo muito positivo a sua saúde. Não sejamos inocentes. Muita gente procura o exercício físico principalmente pela estética. Cabe ao profissional de educação física que vai trabalhar com esta pessoa direcionar para que ela entenda que o exercício não é só a estética. A estética é muito bem-vinda, a estética é muito legal. Mas o mais importante está na saúde. E na saúde a gente implica imunidade, a gente implica hormônios, nós podemos implicar sono. Então, assim, é multiversal e multidisciplinar ter saúde, ok? Eu costumo dizer que a única profissão onde você pode realmente encontrar saúde, no quesito saúde, tá? Preconizado pela OMS, que não é apenas a ausência de doenças, é a educação física. Por quê? Porque quando você vai ao médico, e principalmente nós brasileiros que temos essa mania horrenda de procurar o médico apenas quando tem um problema, então percebe que você já tem um problema. Então você precisa do médico para que ele te ajude a resolver esse problema. Quando você tem alguma dor, quando você tem algum acidente, você precisa se recuperar, você vai procurar o fisioterapeuta. Eu não estou aqui desmerecendo nenhuma das duas profissões, todas elas são bem importantes, inclusive se elas atuarem junto com a educação física e vice-versa, a pessoa só tem a ganhar com isso. Tá? O indivíduo que fizer isso só tem a ganhar. Então, quando você for procurado dentro de uma academia, dentro de um serviço particular, professor, procure orientar o seu novo paciente, aluno, para que ao invés dele só buscar a estética, ele também procure a saúde. Percebe? A prática de exercícios físicos só traz benefícios. Tem muitas doenças por aí, e eu vou citar uma que nós já falamos em alguns podcasts atrás, a obesidade, que são facilmente tratadas. Veja bem, eu disse tratadas, eu não disse que você vai simplesmente resolver o problema da obesidade, porque a obesidade também é multifatorial, também precisa de uma equipe disciplinar multifatorial. Mas você pode ajudar a reduzir esse quadro, este problema que é a obesidade hoje no mundo. Com a obesidade, você pode desenvolver inúmeras doenças, tá? Que podem também ser solucionadas, podem ser tratadas, podem ser ajudadas no tratamento com exercício físico. Galera, o meu recado para vocês era esse. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem mais informações neste sentido, dá o seu curtir aí no nosso Instagram, deixe nos comentários, tá? O que você tem vontade de saber, qual a sua curiosidade, ou simplesmente pode elogiar, pode criticar e pode fazer sua pergunta. No próximo podcast, com certeza, nossos amigos estarão de volta, ok? Vamos aguardar. Muito obrigado a todos, um excelente dia e até a próxima.